Pô, vou ser sincero, quantos fãs de mangás, fãs já de animes, mangás que já foram adaptados, fanfics, quadrinhos, por aí não sonham em um dia que sua obra favorita seja adaptada quase que quadro a quadro, página a página, trazendo as reais intenções e a real história para um computador, para uma televisão ou para um celular, para que a gente consiga ver tudo bem animado. E você deve ter achado esquisito eu ter falado de animes, mas eu imagino que os fãs de Berserk me entendam um pouco quando eu falo que fãs de animes também gostariam de uma nova adaptação. Coisa horrorosa! Mas o ponto é o seguinte, existem dois grupos de fãs que não precisam mais sonhar com isso. Já é uma realidade. É incrível como Frieren e Witch Hat Atelier É incrível como Mano, não é Atelier, é Atelier. Sei lá como é que pronuncia essa... É incrível como Frieren e o Witch Hat Atelier. Sei lá como é que fala, cara. Desculpa, gente. É que eu me irritei aqui. O Juan entendeu. É incrível como os dois alcançam essa meta sem falhar. É muito comum que em adaptações de obras os estúdios façam algumas alterações nela. É normal. Afinal, a gente tá vendo aquilo animado. Você precisa adaptar aquilo. Se você só colocar quadro a quadro passando, não vai ser divertido como um anime bem adaptado. Se a gente só visse quadro a quadro, Dragon Ball nunca seria o que é hoje. Mas é muito comum que os estúdios mexam demais na obra ou de menos na obra, alterando muito como é a narrativa original do assunto. Normalmente, em adaptações, nós temos capítulos que são bem rushados ou que são desnecessariamente alongados. Um exemplo de alongado é One Piece. Não tem um exemplo melhor do que esse. Nas primeiras temporadas, nos muitos primeiros episódios, todo o capítulo ele era extremamente alongado, com cenas repetitivas de personagens tendo a mesma reação. Eita, derrubei o negócio aqui. O ponto é que os estúdios de Frieren e Witch Hat Atelier, vou chamar assim, tá? Se tiver errado, bicho, tipo assim... Você entendeu? Se não entendeu, vai se fuder. Eles parecem ter conseguido pisar na incrível e fina linha tênue nesse meio tempo. Ao assistir as adaptações dessas histórias, você se depara com a incrível e bela história original do mangá, com um dinamismo impecável que só poderia ser alcançado pelo anime. Um dinamismo que não interfere na forma como a narrativa é contada, mas na verdade agrega a ela, traz mais emoção, mais vontade e uma incrível ansiedade por cada episódio. Mas bem, sem dúvidas eu tenho que assumir o papel de precipitado aqui, pois no exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu só assisti os 2 primeiros episódios de The Witch Hat Atelier. Então, vamos conversar sobre esses dois? Quero deixar claro que vão existir spoilers nesse vídeo, tá? Então, se você preferir assistir os episódios antes de assistir este vídeo completo, é completamente incompreensível. Caso ainda assim você queira me ajudar no engajamento deste vídeo, você pode deixar seu like, comentar que voltará depois e, para ajudar ao máximo, você pode ainda ir na aba aqui e silenciar ela. Aí você pode deixar esse vídeo passar por completo numa aba secundária, minimizado, bem dizer. Isso ajuda bastante o crescimento do canal, que ainda está no seu comecinho. Ah, e é sério, esse vídeo contém spoilers que impactam diretamente a história da obra. Não deixa, mas são só os 2 primeiros episódios. Cara, no primeiro episódio, na metade dele, já tem um momento que dá uma reviravolta insana para a história. É loucura isso. Então, se você não quer ter sua experiência estragada de forma nenhuma, é melhor você ir assistir os episódios antes. Mas bem, vamos lá para o episódio 1, Início da Magia. Contemplem. No primeiro episódio, a gente conhece a protagonista, chamada de Coco, e a sua clara paixão por magia. Também nos é explicado que para diferentes profissões, para diferentes atuações, você pode se preparar, se dedicar, estudar, trabalhar e se tornar aquilo. Mas não com magia. Bruxos nascem bruxos e não se tornam bruxos. E para infelicidade da nossa protagonista, a Coco não nasceu bruxa. Então nós vemos ela estendendo um lençol que ela tinha acabado de lavar no começo do episódio, enquanto ela admira uma carruagem voadora que aparece sobrevoando ela ao redor da alfaiataria de sua mãe, que é uma costureira. Esta carroça vai pousando e enquanto isso a Coco desce desesperadamente as escadas,
pois ela nunca viu de perto uma carruagem voadora. Ao abrir a sala de sua mãe, ela esbarra em um dos clientes que tinha acabado de chegar, mas não veio na carruagem voadora. E à sua frente tem 3 clientes que sim vieram na carruagem voadora, sendo elas 3 mulheres que não importam. A mãe da Coco vai atender as 3 mulheres, enquanto a própria Coco vai atender aquele cliente que antes ela havia esbarrado. Nesse momento, ela demonstra um incrível domínio sobre as ferramentas, de quem já faz aquilo há anos, ou então faz aquilo com um certo talento. E cara, nesse momento, o Kiefer, ele solta uma pedrada que, pelo amor de Deus, cara. O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado. Tipo assim, ele solta. Tipo assim, talvez você esteja assistindo os episódios por o meu resumo. E aí não é bem assistir. Mas depois você vai entender o porquê que isso é uma pedrada. Mas ele solta pra ela tipo assim... Isso sim que é magia! Mano, tipo assim... Bicho, é muito... Que tesão, mano! Na conversa entre eles, a gente entende onde começou o amor da Coco pela magia. Ela conta a história de quando comprou um livro ilustrado de magia e ganhou de brinde uma varinha mágica. Tudo isso ela comprou de um cara mascarado em um lugar semelhante a um esgoto. E pelo amor de Deus, cadê a mãe dessa menina? E tipo assim, ela tava com dinheiro. Você deixa sua filha sozinha com dinheiro? Pra mim é uma vadia. No próximo instante, a gente escuta um barulho alto do lado de fora, da loja. Casa da Coco? Casa da Rapunzel. Porque, tá assim, depois de um tempo, a mãe da Coco vai soltar aquela frase pra prender a filha, uma pressão emocional do caramba, mas depois eu comento sobre isso. O barulho era 2 peixinhas atacados do juízo que acabaram quebrando uma fucking carruagem voadora. Como é que 2 crianças quebram uma carruagem voadora? Tipo assim, 2 crianças não quebram uma carruagem. 2 crianças não quebram uma. Como é que 2 quebraram uma que voa? Um capeta em forma de guri. Não é bem ela que voa, são os cavalos na frente que voam. Tipo assim, entendeu, né? E neste momento começa meio que um conflito entre as moças que são donas da carroça e o pessoal do vilarejo. Afinal, não deve ser barato uma carroça que voa. Neste momento, o Kiefer, que é um verdadeiro bruxo, fala que pode consertar a carruagem delas. Ele pega umas peças e a Coco oferece para ele, claro que na tentativa de ver a magia, que ele utilize a oficina dela para fazer o feitiço. E aí o Kiefer chega para uma criança que é apaixonada por magia e fala não deixa ninguém entrar na oficina enquanto eu conserto o birico-tico do birilo-liro da carroça. Ele não falou necessariamente esses nomes para o item que ele estava consertando, mas são nomes bem mágicos, né? Tipo birilo-liro? Birilo-liro! Tipo... magia, né? E assim ela faz, ficando de guarda na porta da oficina, por mais que estivesse muito curiosa. Neste momento, ela enxerga os 2 desnecessariamente moleques indo atrás de subir no telhado da oficina para olhar o que o Kiefer está fazendo. Ela corre até eles, chama suas atenções, eles cagam monstramente pra ela. É tipo assim, os teus peixes desçam aqui! Fomos descobertos! Ah, é esta porra! E vão andando pra janela. Foda-se. E aí, a Coco, ela sobe no telhado e eu achei que ia acontecer aquele clichêzão, né? Tipo, ela ia impedir eles de olhar, e aí ia acontecer alguma coisa, quebrar a janela, eles caem e tá o Kiefer fazendo magia, tipo, Eu achei que ia acontecer um negócio desse, aí ia ficar feio pra ela, tal, não sei o quê. Mas não, assim que ela sobe, que ela vê os dois vão olhar pra ela, ela vai na frente e abre as janelas com tudo. Tipo assim, na frente da janela tem cortinas, e eles não veem merda nenhuma. Decepcionados, os 2 figurantes que só servem pra fazer merda vão embora. A Coco, decepcionada também, fica sentada no telhado, até que ela é atingida por aquele lençol que ela tinha estendido no começo do episódio. Ela vai, estende novamente o lençol. Mas uma coisa que é importante é que esse varal é na parte mais alta da casa. E ela desce por dentro da casa. Enquanto ela desce, ela não se aguenta.
encontra uma fresta que dá visão para dentro da oficina. E nesse momento ela vê Kifrey, que não está recitando cânticos ou utilizando uma varinha, e está desenhando sobre o biricutico do Biriruliro. E no momento que ele termina de desenhar, magia in your face! E logo em seguida tem uma cena muito engraçada, que é tipo assim, o Kifrey ele termina e fala tipo assim, magia in your face! Não. Coco, terminei. E começa a andar em direção à porta. E aí, quando ele abre, tá a Coco destruída na frente, tipo... E toda suja, toda velha merda, descarregada. Beleza, que bom. Logo em seguida, é mostrado Kifrey indo embora, tendo feito suas compras e seus tecidos. E a mãe da Coco manda a braba que eu tinha comentado antes. Filhinha, achei que você ia pedir pra ir embora com o menino bruxo. Ainda bem que não. Porque depois que seu pai morreu, só restou você pra mim. E eu ficaria extremamente triste se você me abandonasse. Tipo assim, eu me mataria. Desse jeito, sabe? Se você saísse, eu ia dar um pé fora de casa. Não é bem assim, mas pensa na pressão. A pressão da pega que ela bota em cima da menina, pra menina nunca mais pisar o pé fora. E então, elas se ajeitam pra dormir. Mas, assim, é claro que a Coco não foi dormir. Ela é uma criança que descobriu que pra fazer magia, basta desenhar. É claro que ela precisava tentar fazer magia. Ver se era simplesmente só desenhar, se tinha algo em especial. Então ela corre, pega seu livro e a varinha mágica de brinde. Ela descobre que, na verdade, aquela varinha mágica era uma caneta, onde na parte de baixo existia uma ponta e a parte de cima, que era uma pérola negra, roxa, sei lá o que era aquilo, na verdade era um pote de tinta. E aí ela abre seu livro, vê desenhos semelhantes ao que o Kifrey tinha desenhado no biricutico do Biriluliro. E ela começa a tentar replicar, mas acaba não conseguindo. Ela desenha, mas a magia não acontece. E no momento de tristeza, achando novamente que não era capaz de fazer magia, uma gota chamada conveniência do roteiro cai da ponta de sua caneta e atinge o papel, fechando o círculo do desenho que ela não havia feito de forma definitiva. Aquela gota atinge o papel, completa esse círculo e magia in your face! Ela se anima ao ver aquilo, fica completamente encantada, ela é capaz de fazer magia e começa a fazer tudo que desenha na porcaria daquele livro. Ela começa a fazer análises e testes e descobre que quanto mais bem feitos desenhos, mais padronizados e mais semelhantes aos do livro, mais eles tendem a durar e mais efetivos eles são. Neste momento, nós temos uma pequena visão do Kifrey, que, deitado em frente a uma fogueira, pensa tipo assim, ai, vou dormir, né? Ai, livro ilustrado. Livro ilustrado com uma varinha de brinde? Será que? E nesse momento, nós temos uma visão de trás da Coco, como se umas trevas, como se sombras estivessem chegando nela. Neste momento, na verdade, a Coco está com um papel por cima do livro, porque já que quanto mais preciso o desenho, por que não copiar exatamente como está no livro? O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Então, o papel sobre o livro, ela vai fazendo decalque, entende? Sabe quando você ia fazer um desenho e você botava o papel por cima do celular ou por cima do livro da escola e você fazia aquele desenho por cima? Ela tá fazendo exatamente isso. E na hora que ela vai completando, a gente vai tendo aquela visão das costas delas, algo vai chegando, mas ela tá completando de desenhar e nesse momento que ela termina, vemos que o Kifrey pega ela enquanto o papel que ela tinha acabado de desenhar começa a brilhar. Ele solta com ela pela janela e nesse momento ele começa a voar com ela. Nisso ela se desespera e ele tenta acalmar ela. Só que ele não tenta acalmar ela. Ele na verdade está pressionando ela. Eu confundi as palavras porque eu não estou lendo o roteiro. Eu estou falando o meu coração. E aí nesse momento ele vai tipo assim, aqui é a Coco, então ele tá assim, o que é que danado você tá desenhando? Desculpa, Ambro. E nesse momento esses cristais estão tipo destruindo a casa dela. E aí abre a porta da casa dela, a mãe dela tipo assim, Coco, eu escutei um barulho, você está aqui fora? Oh meu Deus! Puta que pariu! Lá em cima no céu, porque o Kifrey tá segurando ela, então ela tá tipo assim, mãe, sai daqui, pelo amor de Deus! E o Kifrey tipo, Calma, poxa, calma, cuidado com a democracia. e os cristais vão indo até o ponto em que eles alcançam a mãe dela. E a mãe dela é consumida, transformada naqueles cristais azuis.
Nesse meio tempo, ela tinha conseguido soltar do Kifrey, quase atingido o chão, bolado pra frente, tentado tocar na mãe, mas o Kifrey não deixa. Ele pega e tira ela. Logo em seguida, o Kifrey pega ela, leva aos céus de novo, e numa frequência de cenas farmadoras de aura, porque tudo dele é tipo... Isso aqui ele segurando ela, entendeu? Ele fala, tipo assim, eu vou ter que apagar suas memórias, você não pode saber como é que faz magia. E ela, tipo assim, eu tenho que salvar minha mãe, você não apaga minha memória. Eu prometo, eu não vou fazer mais merda. Eu só quero salvar minha mãe. E aí ele para e fala assim, poxa, se eu apagar a memória dela, aquele livro era sobre algo importante. Alguma coisa que ele precisa naquele livro. Talvez quem vendeu aquele livro seja importante pra ele, porque talvez ele esteja procurando quem vendeu o livro. E ele chega pra ela e fala, você está pronta pra aprender magia? Eu vou salvar minha mãe, eu juro. Pois você vai aprender magia. E assim acaba o primeiro episódio. Agora vamos pro episódio 2. Mas antes, não esquece de deixar o like, comentar no vídeo, porque eu tô de olho, e fazer uma pipoquinha. Vamos nessa! No segundo episódio, a gente conhece o Ateliê do Kifrey. Onde o Kifrey irá ensinar para a Coco magia. Lá nós também descobrimos que não é só ela que vai aprender magia com o Kifrey, mas também outras 3 alunas. Nesse momento a gente também descobre que o Kifrey é o fofoqueiro mais do pior do mundo, velho. Juro pra vocês, geral tá sabendo que a Coco usou magia proibida. É proibida porque, tipo assim, essa magia não é necessariamente proibida que nem as outras coisas em que você usa magia proibida. Ela foi proibida, entendeu? Tipo, uma lei proíbe ela. Tá entendendo? Mais pra frente você vai entender melhor. Mas, tipo, todo mundo tá sabendo. E eles começam a chamar ela de não sabe. Porque, claro, que se a gente tem uma obra de bruxos, tem que ter um nome pra quem não sabe sobre a magia. Ou eles são tolos, ou no caso dos não sabem, às vezes eles são só os spin-spraining. Mas tem que ter um nome pra quem não é bruxo. Não pode ser, tipo, cara que não sabe magia é bruxo. Ou então só humano bruxo. Ou então só carpinteiro e bruxo. Não. Ele tem que ser um spin-splaining. Nesse momento, o Kifrey puxa ela e leva para um andar abaixo, onde ele mostra para ela uma janela, que na verdade é um incrível portal mágico, que ao mexer nas engrenagens, estou eu mexendo nas engrenagens, ao mexer nas engrenagens, leva você para outros locais. E um desses locais que ele mostra contém uma torre ao fundo, com várias névoas ao redor dele. Aquilo, segundo Kifrey, é uma torre que contém todos os livros de magia. Inclusive, se você escreve um livro de magia, ele automaticamente summona lá. Muito roubado! É tipo o melhor SSD que existe no mundo, o melhor data center de todos. Quem dera eu e o Juan tivéssemos um desse, para quando eu terminasse esse vídeo, ele fosse lá buscar. Mas não é só a torre. Na frente passa um monstro, assim, um monstro marítimo, que a gente não vê o rosto nem nada. Mas, segundo o Kifrey, para chegar à torre, você vai ter que completar alguns testes. Ele não explica exatamente o que são esses testes, se é derrotar as criaturas, se é fazer uma magia específica, se é ter o conhecimento da magia em específico, se vai ser um teste de um puzzle na hora de enfrentar o bicho. Ele não explica. Só fala que vai ter que fazer o teste. E a gente é apresentado ao quarto da Coco junto dela. Ela conhece o quarto, que é um quartão, tá? E, bicho, eu tenho que falar, tipo assim, que ateliê grande da pega. Só pode ser magia mesmo, essa porra aí. Porque, bicho, ele mostrou sala de jantar, ele mostrou andar de cima, andar de baixo. Aí aqui, a Coco, eu me confundi. Respira. A Coco, ela tem um quarto que ela divide com uma outra aluna. Aí, esse quarto, ele tem uma área de estudo e uma escada que leva ao quarto onde você dorme. Sendo que são 4 meninas, contando com a Coco. E tipo assim, andar de cima, andar de baixo, sala de jantar, sala, no mínimo 3 quartos, porque são 2 para 2 meninas, 2 para as outras 2 meninas e 1 pro Kifrey. Moleque, isso é uma mansão, não é ateliê não, filho. Mas logo em seguida a gente tem uma cena fofa deles jantando juntos, menos uma aluna. Eu deveria ter contado pra vocês das alunas, né? Vamos pra isso agora. De primeiro a gente tem a Tétia, a menina do cabelo rosa, que possivelmente vai ser insuportável porque ela é aquela personagem extremamente otimista e um pouco sem noção. Mas, ainda assim, ela fez uma cara feia pra diabo quando ela descobriu que a Coco foi quem era não sabe que usou a magia. Depois eu quero comentar sobre isso. Logo em seguida a gente tem a Rich,
Sei lá. E a Richie, ela tem o cabelo azul, completo oposto da Tétia. Meninas vestem rosa, meninas vestem azul também. Aqui a gente respeita. É engraçado que ela é azul e a outra é rosa, porque a azul é o completo oposto da rosa. Ela é meio lenta, meio cabisbaixa, sabe? Ela humilha um pouquinho da rosa, meio tipo um Sasuke humilhando o Naruto. E depois a gente tem a Agó. Essa sim é a vibe Sasuke em pessoa. Um negócio bem ríspido, gelado. Ela mostra que ela é esforçada, uma pessoa bem dedicada. E ela também sabe que a Coco fez merda, porque o Kifrey contou pra todo mundo. Ela é a mais difícil de lidar das três, então é claro que quem divide o quarto com a Coco, você já entendeu, né? Pois é a Gotti. Não se esquece que o Gotti esse ano é com o Nordesta, tá? Se prepara pra ver a live no canal. Mas agora, brincadeira à parte, essa descrição que eu fiz delas, ela não é completamente verdade. Não tô dizendo que eu menti. Elas sim são visualmente bem semelhantes ao estereótipo de a personagem boba, divertida, que na verdade no final ela é meio chata, meio, tá ligado? Aí tem a outra que é meio cínica, e a Gotti é aquele cara, um personagem meio Sasuke da cabeça. Elas não são necessariamente isso. Ambas demonstram emoções que normalmente não seriam demonstradas pelo estereótipo, sabe? Como a Tétia, que demonstrou uma certa escuridão ao associar a Coco ao acontecimento. A Richie, que se anima ao imaginar a janta. E a Agouti, porque é o seguinte, ele continua com uma pequena aula de como funciona a magia, em uma explicação do Kifrey pra Coco. Mas a gente entende quando a Coco faz um resumo do que entendeu pro Kifrey, dizendo que a magia ela é definida por 3 partes. O símbolo central, que define o elemento, uma porção de desenhos por fora do símbolo central e um círculo que define o glifo, é o nome dado, o glifo, e faz com que a magia funcione. Se o glifo não é fechado, ou seja, o círculo não é fechado, não vira um glifo e não sai magia. E aí, ela vai fazer uma pro Kifrey ver. E o que é essa uma que ela faz? Ela faz uma magia de água. Só que ela fica feia, ela quer jogar fora, mas o Kifrey insiste que ela termine. E quando ela termina, um jatão d'água, mas tipo assim, tipo escoram, bem na água que tava estudando do outro lado da sala. E aí o que é que você pensa? Que ela vai ficar puta? Que ela vai chegar pra Coco e falar: você não nasceu pra ser maga? Você não nasceu pra ser bruxa? Desista disso e não sei o quê? Ela fala: tá tudo bem, eu não me irritei. Posso dar uma olhada na sua magia aí? Aí o Kifrey traz magia pra ele. Ele pega assim: toma aí. Tá vendo aqui? Foi aqui que você errou. Desses desenhos aqui na parte do meio, que não é nem o desenho do símbolo do elemento, nem o que fecha o glifo, você fez esse daqui maior que os outros. Isso fez com que a direção da água errasse. Então, tipo assim, eu não esperava isso da água. Eu achei que ela ia humilhar a Coco naquele clichêzão. Mas não, ela ensina a Coco. Nesse momento também, o Kifrey aplaude e fala: que ótimo, você notou a Gotti, que bom, você é a melhor mesmo. Inclusive, o ensino da Coco vai ficar na sua responsabilidade por um tempo. Afinal, eu vou ter que sair pra uma convenção de não sei o que das quantas e eu vou ficar uns dias aí fora. E ele vai embora. E aí a água chega pra Coco e manda um: agora tu vai estudar na moral, minha irmã. É o seguinte, comigo não tem piadinha não. Tu vai estudar na moral. E assim encerra o episódio. Esse segundo episódio, ele é um episódio mais de explicação das regras e das funções das coisas no mundo. Ele explica, por exemplo, que o porquê que existe esse negócio de que ou nasce bruxo ou não nasce. É que antigamente existiam muitas guerras e que, pelo fato de todo mundo poder utilizar magia, era um caos completo. Então um grupo de bruxos se juntaram e decidiram utilizar a magia que apaga memórias, aquela que o Kifrey ia usando na Coco, e deu uma limpada na mente da galera, para que todo mundo começasse a pensar que ou você nasce bruxo ou você não pode fazer magia. E alguns pequenos bruxos manteram a magia com eles e decidiram aprendizes que eles sim vão poder ir mantendo a magia viva. Porém, somente a galera que é feita pra aprender magia, tá ligado? E nisso eles criaram regras de como pode ser utilizada a magia, que você não pode fazer magia daquilo, magia disso. É algo mais pro episódio bem de explicação. Agora, tipo assim, falar pra vocês, cara, eu dei uma olhadinha no mangá depois dos episódios, né? E é loucura como eu estava vendo o mangá no anime e eu não tava notando, porque era a minha primeira vez na experiência. Então eu imagino alguém que leu o mangá, ficou ansioso pelo anime
E agora que tá vendo o anime, bicho, tá dando de frente com o mangá animado, velho. A arte do anime é incrivelmente linda. E mesmo que você tenha gostado da minha narração dos episódios aqui, cara, vai lá e vê o anime pelo anime. É incrível, de lindo. É um mangá ultra colecionável. Ele é lindo, com capas lindas. É uma obra com muito potencial, que ela tem algumas conveniências do roteiro, mas que não são necessariamente problema, são bem divertidas. É uma obra muito bonita, e assim como eu comentei de Frieren antes, que se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre a segunda temporada de Frieren. Não falando cada episódio, mas eu posso. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo por semana para cada episódio de The Witch Hat Killer. Comenta aqui embaixo se vocês gostarem, beleza? A gente faz, claro, vai ser menor porque não vai ser 2 episódios de uma vez, né? Vai ser um episódio por vez, mas a gente faz mais ou menos nesse mesmo esquema, onde eu narro o episódio, falo o que aconteceu e depois eu comento sobre no final. Mas, cara, minha recomendação é que você tem que assistir esse anime, porque ele é o potencial melhor anime estreante do ano. Na minha visão, até o momento, a segunda temporada de Frieren foi bem mais divertida, mas é porque Frieren eu já tinha a primeira temporada, e essa é a primeira temporada de The Witch Hat Killer e meu primeiro contato com a obra. É uma obra que tem muito potencial, que traz um estilo de magia muito único, pelo menos eu nunca vi dessa forma, e traz personagens que parecem ser interessantes. A gente também tem tramas escondidas ali pelos planos, que o Kiefer sabe de alguma coisa que a gente não sabe, quem é aquele mascarado. São dramas e temas que são bem maneiros. E eu espero, sinceramente, que chegue logo a minha mulher na minha casa, porque eu só assisto The Witch Hat Killer com a minha mulher. E eu estou ansioso pelo 3º episódio, que já saiu, mas eu não posso assistir, porque eu só assisto com a minha mulher. Se você quiser que eu comente também no novo anime que tá saindo, baseado no mangá da mesma autora de Fullmetal Alchemist, comenta aí, porque eu posso trazer nesse estilo pra vocês também. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu fico extremamente grato que você tenha se entretido. Afinal, se você chegou até aqui, você possivelmente se entreteu. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se possível, deixe seu like, compartilhe o vídeo e comente. Você chegou aqui, você gostou? Deixa o like, cara. Não custa nada. Agradeço demais a sua participação e espero encontrar você nos outros vídeos do canal ou nos vídeos do canal principal. Quem sabe numa live. Muito obrigado e até a próxima.